Essa é uma pesquisa do Instituto Federal de Santa Catarina, campus Florianópolis Continente, que tem por título Atividade Antioxidante da taioba após cocção. Meu nome é Raquel, sou aluna do Instituto Federal e a equipe de pesquisadores também é composta pelos professores Marcelo, Patrícia e Paulia. O nosso objeto de estudo é a planta popularmente conhecida como taioba. Ela é nativa da América tropical e equatorial, pertencente à família Araceae. Faz parte do grupo das punk, plantas alimentícias não convencionais, sendo as folhas as principais partes comestíveis. No Brasil, seu consumo é mais comum no Nordeste e Sudeste, normalmente refogada ou cozida, pois não deve ser consumida crua, por conter oxalato, que pode causar irritação na boca e na garganta. Por ser semelhante a outras plantas, é necessário conhecer bem suas características, evitando consumir plantas tóxicas. A taioba comestível possui folhas e talos verdes claros. Ela é rica em nutrientes como a vitamina C, ferro e cálcio, e fonte de antioxidantes, responsáveis por proteger as células da ação dos radicais livres. Por isso, a importância de pesquisa sobre seu consumo, bem como um incentivo para a produção e reconhecimento de sua contribuição cultural na gastronomia brasileira. O objetivo é avaliar a influência da concentração de solventes verdes e da temperatura de cocção no rendimento e na atividade antioxidante dos extratos das folhas de taioba, contribuindo com a valorização e a indicação do uso dessa hortaliça não convencional em aplicações gastronômicas. Os objetivos específicos são: obter extratos das folhas de taioba com solventes verdes em diferentes temperaturas, analisar a atividade antioxidante dos extratos obtidos e produzir uma videoaula demonstrando as técnicas de extração de vegetais na área de alimentos e avaliação de atividade antioxidante dessa pesquisa. Com relação à metodologia dessa pesquisa, as folhas de taioba foram obtidas de hortas localizadas nos municípios da Grande Florianópolis. Essas folhas foram secas a 40 graus por 24 horas e foi feita a análise do teor de umidade da taioba in natura e desidratada. As extrações foram realizadas por 3 métodos: em banho-maria, por hidrodestilação e Soxhlet. As extrações em banho-maria foram feitas por meio de um planejamento experimental com 7 pontos, onde houve variação da quantidade de água e etanol e da temperatura. A atividade antioxidante foi avaliada pelo método DPPH para todos os extratos obtidos e a avaliação estatística foi aplicada por meio da análise de variância. Havendo diferença significativa entre os resultados de rendimento e de atividade antioxidante, foi realizado o teste de tanque a 5% de significância. Para avaliar a influência da concentração dos solventes verdes utilizados nessa pesquisa e da temperatura, foram utilizados como instrumentos o gráfico de Pareto e a superfície de contorno. Um artigo científico foi publicado, onde você pode encontrar o link na descrição deste vídeo e esta videoaula. Com relação aos resultados dessa pesquisa, a umidade da taioba in natura foi de 44,58% e da taioba desidratada 5,53%. Diminuir a água livre é importante para extrair os antioxidantes, já que para isso usaremos um solvente verde. Nessa tabela, podemos ver os resultados para os rendimentos de acordo com os 3 tipos de extrações: o banho-maria do experimento 1 ao 7, a hidrodestilação do experimento 8 e o Soxhlet do experimento 9. Os maiores rendimentos de extração de antioxidantes, não havendo diferença significativa entre eles, foram alcançados pelos métodos o banho-maria, de 23,5%, que é com a maior temperatura de 100 graus Celsius, e na menor concentração de água testada, 50-50. E no Soxhlet, 23,35%, na temperatura de 65 graus Celsius,
só com etanol, um solvente verde muito atuante na extração. De acordo com o planejamento experimental do banho-maria, foram encontrados na temperatura de 40 graus Celsius. E observamos uma semelhança estatística com relação ao rendimento do ponto central, indicando uma boa reprodução experimental. O aumento gradativo da temperatura de 40 para 70 para 100 graus Celsius favoreceu o rendimento das extrações. A permeabilidade das paredes celulares dos vegetais é enfraquecida com o aumento da temperatura, aumentando a solubilidade dos compostos semelhantes aos solventes e facilitando a transferência de massa. Em contrapartida, o mais baixo rendimento foi obtido por hidrodestilação, provavelmente pelo solvente ser bastante polar e por extrair compostos mais voláteis. Portanto, essa curva de contorno mostra o destaque para os experimentos em banho-maria, onde os rendimentos das extrações foram favorecidos pelo aumento da temperatura e a diminuição da concentração de água. Essa constatação é extremamente salutar, pois a gastronomia usa condições similares. Por exemplo, a cozinha mineira usa a taioba em substituição à couve, na fervura ou refogada em óleo e posterior cocção no vapor liberado pelo próprio alimento com a panela tampada. Os resultados para a atividade antioxidante foram expressos em termos de coeficiente de inibição, o EC50. O EC50 é a concentração mínima de amostra necessária para reduzir os radicais livres iniciais pela metade, a partir do momento em que se atinge uma estabilidade determinada através de uma cinética de reação. Sendo assim, os melhores resultados para os extratos obtidos por diferentes métodos de extração foram para o banho-maria a 40 graus Celsius, os experimentos 1 e 2, e para o Soxhlet, que foi realizado numa temperatura também mais branda, de 65 graus Celsius. Porém, todos os resultados foram significativos para a atividade antioxidante, com exceção do extrato da hidrodestilação, que foi bem mais elevado a EC50, de 1,45 mg/ml. Provavelmente, esse extrato obtido somente com água não favoreceu a saída de compostos hidrofóbicos, que são característicos das folhas de taioba. O extrato obtido por Soxhlet, ele foi capaz de reunir os melhores resultados, tanto para o rendimento da extração como para a atividade antioxidante, fortalecendo o que outros trabalhos já indicam sobre as características hidrofóbicas dos compostos das folhas de taioba. Sendo assim, essa temperatura de 65 graus Celsius, que é uma temperatura também utilizada em preparações gastronômicas, podem disponibilizar compostos antioxidantes durante o consumo de alimentos preparados com taioba, como por exemplo refogar uma taioba ou fazer um branqueamento com as folhas de taioba. Para concluir, podemos considerar que o presente trabalho encontrou bons resultados para a atividade antioxidante para a folha de taioba, como também para o rendimento. Ainda há muito a ser pesquisado sobre a taioba e outras hortaliças não convencionais. No nosso grupo de pesquisa, gostaria de agradecer aos recursos do Instituto Federal de Santa Catarina e à parceria da Universidade Federal de Santa Catarina para a realização dessa pesquisa. As referências desse trabalho se encontram na descrição desse vídeo. Muito obrigada!